paz, igreja, amém? Bom, queridos, essa semana, quando eu recebi da Fer, para trazer a palavra de introdução do culto, já tem alguns dias, sabe? Eu quero mais abrir coração mesmo com vocês e compartilhar, do que uma palavra formatada em si. E eu conversava com o Espírito Santo, queridos, essa semana, e um incômodo muito grande que invadiu meu coração. Eu falava assim com o Senhor: Pai, nós estamos vivendo num tempo hoje onde a frieza das pessoas tem, assim, particularmente me assustado, pessoas que são conhecedoras da palavra de Deus, pessoas que já tiveram experiências com o Senhor e ainda assim não conseguem se estabelecer como filhos, dentro da sua identidade, dentro do seu propósito. E eu confesso para vocês, irmãos, que quando eu me deparo com coisas assim, eu acredito que isso também tem muito a ver com aquilo que é o nosso coração pastoral, a gente chora e sofre pelas pessoas, muitas vezes mais do que as próprias pessoas que estão ali no problema, que estão ali longe de Jesus, E eu conversei com o Senhor e disse assim: Pai, o que seria de nós sem a Tua presença? O que resta para nós? Se nós não entendemos o porquê que nós estamos aqui, o que sobra para nós, se nós não entendemos que a nossa vida, ela precisa ser uma vida de devoção total para o Senhor. E diante dessa palavra, eu compartilhava com o Espírito Santo um questionamento, Eu colocava assim: Pai, por que a gente não vê tantas pessoas hoje sendo verdadeiramente libertas e curadas de perto da maneira que eu gostaria de poder ver mais, E às vezes a gente chega até, queridos, nos questionar, colocar: Senhor, será que o problema somos nós? Será que a maneira que nós estamos compartilhando a Tua palavra não está chegando em comunicação, ao próximo da maneira que deveria chegar? E foi quando o Espírito Santo me levou para a palavra do livro de Isaías, do capítulo 61, são 4 versículos só, irmãos. E eu já tinha lido, essa passagem, mas eu acho tão lindo que quando o Espírito Santo ele quer confortar o nosso coração e ele quer dizer assim, para nós: vocês estão pregando, vocês estão indo, vocês estão cumprindo o ID, vocês estão se doando. Vocês como filhos, estão pagando um preço, muitas vezes de oração pela vida das pessoas, um preço muitas vezes de você abrir mão do tempo que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você está ali, estendendo a mão, ouvindo as vidas, e disposto a pagar o preço de oração por essas vidas que muitas vezes são vidas que já desistiram delas mesmas, Isso é uma coisa que dentro dos aconselhamentos eu sempre compartilho muito. Ainda que você desista da tua própria vida, ainda que você desista de seguir a Cristo, mas nas minhas orações eu não vou desistir de você, porque eu creio que o Senhor, como um Pai, eu creio que Ele é esse Pai que não desiste de nós. Mas eu também acredito na nossa responsabilidade como a Igreja de Cristo, como aqueles que são conhecedores da Palavra de Deus, que nós precisamos nos posicionar e dar uma resposta para o Senhor diante daquilo que Ele coloca para nós como Igreja, entende? Nós precisamos responder ao Senhor. Precisamos nos posicionar e entender o que nós queremos nesse ponto da vida que nós chegamos, Quem eu quero ser, sabe? O que eu quero fazer? O que eu entendo como ser, por ser filha do Senhor. E a palavra de Deus lá, queridos, no livro de Isaías, no capítulo 61, do verso 1, a Bíblia vai dizer assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória.
edificarão lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. E queridos, quando eu fui para esses versos, eu nunca tinha parado para me atentar o que a palavra de Deus aqui está nos trazendo, que eu posso consolar a todos. O verso 2 vai me dizer, consolar a todos os que choram. Ou seja, no momento da adversidade que meu irmão está passando, eu posso ser alguém que consola essa pessoa. No momento que ela está vulnerável, no momento que ela está em sofrimento, no momento que ela está ali vivendo as aflições dessa terra, no momento às vezes que ela até está longe da presença de Deus. Eu posso ser aquela pessoa que eu posso trazer consolo para todos, no momento do choro, no momento da tristeza. Porém, no verso anterior, a Bíblia vai me dizer que nós só podemos curar e libertar aqueles que são quebrantados de coração. E eu colocava isso para o Senhor. Senhor, o que passa com as pessoas? Porque não vemos tantas pessoas libertas e curadas verdadeiramente? Porque a gente vê as pessoas mais caminhando para a perdição do que retornando para o teu caminho. E quando eu fui para esses versos aqui, queridos, ao mesmo tempo que isso foi um consolo para mim, mas veio também como um peso de um temor muito grande. Porque a partir desse momento aqui eu passei a entender algo que até esse momento eu não entendi. Que as pessoas, elas serão libertas verdadeiramente e curadas verdadeiramente. Aquele que convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Eu não tenho o poder de convencer as pessoas. Ainda que eu tenha um discurso bonito, ainda que eu tenha um abraço bom, ainda que eu tenha palavras de consolo. Mas o Senhor só vai libertar e o Senhor só vai curar aqueles que têm o seu coração quebrantado. E isso não tem mais a ver com uma pessoa que vai pregar para ti, isso não tem mais a ver com o próprio Deus que pode aparecer diante da tua presença, dizendo para você que Ele é o teu Deus, dizendo para você que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Mas isso diz respeito à nossa decisão de entender que eu preciso ter o meu coração quebrantado para poder receber a cura e receber a libertação. Ou seja, a cura e a libertação não está ligada somente a alguém que Deus vai enviar como um agente de cura e libertação sobre a tua vida. Mas tem muito mais a ver com a resposta ao céu que você dá diante da presença de Deus. É você dizer assim, Senhor, meu coração está quebrantado. Está aqui à espera para que o Senhor verdadeiramente me cure, verdadeiramente me liberte. Ou seja, tem tudo a ver com o que a gente conversava um pouco mais cedo. Tem a ver com as nossas escolhas. Amém? Então, irmãos, eu acredito que o tempo que nós estamos vivendo hoje, se falta cura e libertação no nosso meio, se falta pessoas posicionadas, se falta pessoas com o entendimento do que é a igreja verdadeira, isso muitas vezes não tem a ver com aqueles que estão trabalhando nessa seara. Porque nós cumprimos o ID, nós estamos pregando, nós estamos, caminhando em lugares que muitas vezes dentro do mundo espiritual a gente não consegue ter essa visão. Todas as vezes que você vai para a rua falar de Jesus, existem pontos ali dentro do mundo espiritual onde são lugares onde os demônios já tomaram conta daquele lugar, porque eles estão nas ruas. E muitas vezes a maneira que o mundo espiritual nos enxerga é como se nós fôssemos pessoas de luz, que estão tentando levar alívio e luz para aqueles que estão nas trevas. E às vezes a gente não faz ideia do efeito que isso tem no mundo espiritual. Agora, eu posso ir, eu posso pregar, eu posso trazer um consolo para todas as pessoas, mas eu só posso curar e libertar através do Senhor, para aqueles que têm o coração quebrantado e entendem que realmente eles precisam de Jesus. São pessoas que são carentes do amor de Deus e que entendem que sem o Senhor eles não são nada. Amém? Então, a minha oração, irmãos, dentro desse tempo, ela começa a mudar. Eu já não oro mais para Deus curar e libertar pessoas. A minha oração passa a ser assim, Senhor, começa a levantar pessoas com o coração quebrantado. Porque a partir do momento que essas pessoas têm o coração quebrantado, o Senhor nos ungiu e nos escolheu a dedo para poder levar o amor dele e fazer um ID da maneira que nós estamos fazendo, que não se limita aqui à sala da casa da feira do Yuri. Mas tem muito mais a ver com aquilo que nós vamos fazer lá fora. Só que lá fora a guerra é muito maior do que aqui dentro. Então o Senhor nos ungiu e nos escolheu. Agora nós precisamos entender, nós como filhos que estamos proclamando
a não pensar em desistir, a não nos chatear, quando muitas vezes nós levamos a palavra do Senhor e muitos rejeitam. Porque é somente aqueles que são quebrantados verdadeiramente que vão aceitar a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela só tem efeito quando eu consigo entender que, assim como o ar que eu respiro, eu necessito dele para poder levantar pela manhã e viver. A presença de Jesus, ela não é diferente. Então, a minha oração dentro desse tempo é que o Senhor levante pessoas necessitadas com o coração quebrantado. Porque só haverá cura e libertação, só haverá sinais no nosso meio, só veremos milagres novamente acontecer quando nós conseguimos perceber que são pessoas que estão no nosso meio, que têm o coração quebrantado e entendem essa necessidade de ser verdadeiramente curada e ser verdadeiramente liberta. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.